Bom, pessoal, voltamos aqui então para o que vai ser o segundo módulo dentro desse tópico. Esse módulo ainda vai estar subdividido aí em umas 3 aulas, porque tem bastante conteúdo para cobrir e eu quero fazer isso de uma forma tranquila, aprofundando em cada um deles da maneira desejada, ideal aí, tá? E aqui então eu chamei de analisador espectral, porque o analisador espectral é o equipamento principal que a gente vai usar quando for fazer uma aquisição de dados e processamentos mais sofisticados no domínio da frequência e outras coisas. Quando a gente estiver numa atividade aí de laboratório, de medição, de aquisição de dados. A primeira coisa que a gente vai mostrar aqui para vocês é justamente analisadores espectrais diversos, começando desse cara aqui do lado esquerdo, né, que é um móvel aí de madeira com seus 1,5 m de altura, e todas essas garrafinhas aqui são ressonadores de Helmholtz, são recipientes ocos feitos aí de, de bronze. Ele tem a mesma função de quando você sopra na boca de uma garrafa e ouve aquele tom ali. No fundo, o corpo dele aqui arredondado, ele tem o ar funciona como uma mola, e a hora que vocês vêm para a pontinha aqui, tem uma quantidade pequena de ar ali que oscila como se fosse uma massa, e a ressonância desse sistema que determina a frequência, né, do tom que a gente escuta. Na verdade, a intenção aqui não é escutar o tom, é colocar isso aqui numa situação de ruído em que a gente vai sentindo a vibração nos ressonadores diferentes e sabe, ou tem uma ideia de se aquela fonte de ruído tem componentes nessa frequência, nessa, naquela, em qual ela tiver. Uma forma bem rudimentar e bem grosseira, na verdade, de tentar acessar essas grandezas, que a gente pode ver de uma forma mais detalhada aqui, né? Isso aqui já é alguma coisa da década de 70, 60, 70, vamos dizer assim, de fabricantes diferentes. Esse aqui é da HP, esse é de uma empresa norueguesa chamada Brüel & Kjær. São equipamentos de 2 canais, 1 ou 2 canais. Aqui, por exemplo, numa condição de um ensaio de vibração, você tem um shaker. Quem está alimentando esse shaker com sinal é esse amplificador, que por sua vez recebe o sinal de entrada do analisador. Então o analisador vai mandar um sinal para cá, aqueles sinais que eu estava discutindo com vocês lá, um sinal senoidal, um sinal aleatório, um chirp ou outro sinal, que é amplificado, vem para o shaker excita a estrutura, que nesse caso é essa placa aqui embaixo, e aí 2 canais, porque eu vou medir a força e vou medir a aceleração, uma entrada e uma resposta. Esses 2 sinais vêm para cá, vão ser gravados tanto no domínio do tempo quanto processados no domínio da frequência. E aqui a gente vai ver espectro, vai ver função de resposta em frequência e por aí vai. Mas atualmente falando, né, essas são as versões mais atuais desses sistemas, aqui de novo da Brüel & Kjær, esse aqui da LMS ou da Siemens Industry Software. Você tem lá cada módulo desse aqui com seus 6 ou 8 canais montados em racks que vão sincronizar todos esses canais, e aí facilmente você escalona para sistemas desse aqui que tem centenas de canais. E é como as campanhas experimentais mais sofisticadas hoje em dia são feitas, tá? Com algumas centenas de sensores sendo medidos ali simultaneamente. Aqui outro exemplo onde isso acontece são equipamentos portáteis, que no caso aqui estão instalados com microfones. A intenção é medir nível de pressão, por exemplo. Isso aqui é um valor de nível de pressão médio para a banda de frequência toda audível, tá? Aqui a gente tem uma análise que é feita por bandas de frequência, então eu consigo ver um gráfico aqui de um espectro, poderia ver essa mesma informação em barras de terços de oitava ou de oitavas e por aí vai. Tá? Mas tudo isso aqui está usando essas ferramentas da transformada de Fourier, não necessariamente do que a gente já discutiu, mas embasada nessa teoria, claro, né, que a gente vai pensar em termos de séries, em termos de integrais de Fourier, mas nesse caso são algoritmos programados nesses dispositivos que vão levar o nome de DFT, FFT, já vou discutir a diferença com vocês, que é o objetivo desse primeiro pedaço da aula. Em seguida eu vou falar de como que isso tudo está implementado dentro dessas unidades, e essa forma então uma cadeia completa de medição e análise que vai chegar até as funções de resposta em frequência, coerência e assim por diante. Então, retomando lá em termos da série, que a gente aplicava para periódicos, fazia as análises dentro de um período, chegava numa série discreta. O caso da integral estava aqui,
né, funções contínuas, domínio do tempo e da frequência e tal, mas na prática a gente vai usar a DFT, que seria a transformada discreta de Fourier, ou a FFT, que é a transformada rápida, siglas em inglês então para Discrete Fourier Transform e Fast Fourier Transform. Como que isso acontece então? Isso tudo, né, está implementado a partir do momento que a gente começa a colocar computação na jogada, mas vale fazer um destaque aqui de que muitas dessas ferramentas matemáticas foram descobertas posteriormente em anotações do Gauss, 1805. Mas o crédito, obviamente, fica para o Cooley e Tuckey, que publicaram um artigo em 65, mostrando uma metodologia para fazer essa aproximação numérica para as séries integrais de Fourier. Então a gente parte do princípio de que eu tenho uma série temporal de valores. Então meu x não é mais um histórico no tempo, mas ele é n. Então esse cara aqui já é discreto, tá? E eu vou chegar num x maiúsculo k, que vai ser de novo uma série de valores discretos que representam essas grandezas no domínio da frequência. N minúsculo e K vão indicar os índices, né, dessas grandezas no tempo e na frequência. N maiúsculo é o número de elementos que eu tenho nessas coleções de valores, nessa série de valores. E a DFT, ela se escreve dessa maneira aqui. Tem uma semelhança muito grande com o que a gente já viu até agora, né? Pensando só que isso aqui agora não é mais contínuo, é discreto. Isso aqui também é discreto. Então eu vou fazer essa conta. Eu vou chegar no meu xk fazendo uma soma de 1 a n, ou de 0 até n menos 1, desses produtos aqui, ele é ponto a ponto, né, do xn, e elevado a j, 2πk sobre n. Lembra muito a fórmula anterior, porque ela é uma versão discreta do que a gente já tinha feito no contínuo. E vocês vão ver isso mais claramente no próximo slide. Tá? Lembrando que esse E aqui, usando notação de Gauss, tem essa cara aqui. E vamos rapidamente olhar aqui, ó. Então eu tenho 2π k sobre n vezes o n minúsculo, sendo que esse n vai até n maiúsculo. Né? Então a gente vai numa situação aqui de que esse n vai de 0 até n maiúsculo. Né? Quando isso chega em n maiúsculo, eu tenho um 2πk aqui dentro. Tá bom? Graficamente, acho que fica mais fácil de ver. O que acontece é isso aqui, ó. Para cada k, que é um número inteiro, então, né? 1, 2, 3, 4, eu vou ter, para os senos e cossenos, essas funções aqui, ou essa cara de função aqui. Lembrando que eu estou traçando essas coisas como linhas, mas na verdade você tem que pensar que são coleções de pontinhos. Quantos pontinhos? N maiúsculo pontinhos. Quando eu penso em termos dos cossenos, está lá, ó, cosseno veio, voltou até 1, esse aqui é o caso do k igual a 1. Quando k é 2, eu tenho essa curva vermelha, 1 cosseno, 2 cossenos, 2 períodos do cosseno lá dentro. Quando k é igual a 3, eu vou pegar uma função bonitinha inteira lá que cabe em 3 períodos de cosseno, e assim por diante. Para o seno, que é a parte imaginária desse número, né, eu tenho a mesma coisa, então 1 período de seno, em vermelho 2 períodos de seno, em amarelo 3 períodos de seno. Essas são então as minhas funções de base, mas agora elas estão escritas nesse formato discreto. Já imagina aqui, gente, ó, é uma lista lá no Excel, certo? N pontos lá no Excel, N células no Excel, que vão ter os valores desses senos e cossenos. Há um vetor lá no Python, no MATLAB, que representa, então, esses trechos aí de senos e cossenos em períodos inteiros. Tá? E o que eu tenho aqui do lado é uma combinação dessas coisas. Se eu pegar várias das funções, somar e tal, esse aqui seria o meu sinal, por exemplo, que eu quero identificar. Então, no domínio do tempo, o que eu tenho é, de novo, uma coleção de pontos que representa essa função que eu estou tentando identificar. Tá? E aí, de novo, né, na analogia vetorial, ali eu posso pensar que esses xk vão ser projeções, produto interno, de um vetor que eu vou construir usando todos esses valores, tá? Com vetores que eu vou construir, que são essas funções. Então agora, em vez de pensar no espaço de funções, eu volto a pensar no espaço vetorial, só que no vetor assim, um vetor n dimensional, n maiúsculo, que tem n pontos. Os valores que estão lá dentro representam essa função, e a base é representada pelos valores que constroem essas funções.
Aí eu vou fazer um produto ponto a ponto, quando eu quiser fazer o produto interno, por exemplo. Então a brincadeira fica assim, ó, meu xk, então os valores da minha série de Fourier aí, vão ser calculados 1 sobre n da soma de tudo isso. Então vamos lá, o que está em rosa aqui, ó, é o que vai aparecer desse resultado. O que é esse resultado? Que no fundo vai construir a série de Fourier ou o espectro do seu sinal. Aí essa interpretação eu deixo para mais tarde. Como é que eu chego no rosa? Eu pego a minha função original, que é uma coleção de pontos, faço um produtório aqui, um produto ponto a ponto com aquela base que eu tinha construído, base formada pelos senos e cossenos. Vou fazendo esse produto ponto a ponto, resulta nos gráficos que vocês estão vendo aqui. Ó. Então isso aqui seria o xn vezes z elevado a j 2πkn sobre e. O resultado que eu tenho lá do lado é a integral dessa curva, ou seja, a soma, nesse caso, de todos esses valores que estão aqui, está representado pela soma, dividido pelo n, que é o número de pontos que eu escolhi para discretizar esse intervalo. Então, a hora que eu fizer a soma de todos esses carinhas aqui, dividir por n, nesse primeiro caso aqui, ó, eu peguei essa função, multipliquei pelo cosseno, fiz isso, somei e deu 1. Então, eu vou guardar 1 ali. Fiz essa mesma conta com esse carinha. A simetria aqui no gráfico talvez permita que vocês entendam que isso aqui vai dar 0. Ali a gente vê que tem muito mais coisa pro lado de cima do que pro lado de baixo. Deu 0. No 2, deu 0 também. No 3, no 3 deu tudo positivo aqui. A hora que eu somei, deu 2. Então, coloquei 2 lá. E aqui deu 0, deu 0. Eu vou repetir isso tantos quantos forem os números n que formam essa base aqui. Esse n é a quantidade de pontos que você escolheu. Tá, mas é uma conta relativamente fácil de fazer com o computador, certo? Eu pego ponto a ponto, multiplico, chego nesse vetor, somo todo mundo, tenho um número. E vou juntando nessa série. O que sair do x aqui, ó, é o meu conteúdo em frequência. Tá? Maravilha. Acontece que mesmo assim, dependendo da quantidade de pontos que a gente pegar, a gente pode chegar a um número muito grande de operações, mesmo que sejam operações simples. Tá? Então, quando eu pego a DFT, que é a transformada discreta de Fourier, é implementar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, linha por linha. E isso aí, por exemplo, se você tem lá seus 100 mil pontos, e por que 100 mil? Vai, estou jogando aqui para vocês falarem, não, mas é muito ponto, professor. Não, se você pegar um trecho de áudio, só o áudio, mono, de qualquer coisa que você gravou, com qualidade de CD é um jeito que a gente ouvia música no passado, e que guardava as coisas lá com 44.100 Hz, ou seja, com essa taxa de amostragem aqui você tinha lá uma informação sobre aonde tem que estar o volume lá do seu alto-falante naquele determinado momento. Então, 2 segundos, pouco mais de 2 segundos de áudio já tem 100 mil pontos. Se eu quisesse processar esses 2 segundos de áudio, então, eu ia ter que fazer um bom número de operações. De acordo com a DFT, essas operações são proporcionais a n ao quadrado, daria 1 vezes 10 a nona operações, 1 bilhão de operações. Esse 1 bilhão de operações, se cada operação leva 1 nanosegundo, leva 1 segundo para fazer essa conta. Então tá, eu processo 2,3 segundos de áudio com essa capacidade em 1 segundo. Maravilha. Então quer dizer que eu consigo fazer alguma coisa bacana aí? Não sei. Se você demora 1 segundo para fazer isso, e você quer tomar uma ação de controle, por exemplo, depois de calcular alguma coisa, esse 1 segundo é um tempo considerável, certo? O inverso desse 1 segundo aí, em termos de frequência, daria 1 Hz, pensando em Nyquist, que eu já vou falar para vocês o que é. A gente pensa metade dessa frequência, então metade de 1 Hz, meio Hz, quer dizer que a banda de atuação que você tem, ela pode ser no máximo de meio Hz. Então é um processo bom, mas na verdade para coisas que variam lentamente, porque você não vai poder fazer nada mais rápido do que meio Hz, pensando assim. Acontece que se a gente tiver um outro algoritmo mais eficiente, que é a FFT, Fast Fourier Transform, ela muda um pouco essa brincadeira, que ela vai transformar parte dessas multiplicações em somas,
vai organizar a sua matriz de um jeito mais inteligente e tal, e você acaba que as operações são proporcionais a n log 2 de n. Eu não vou fazer essa conta, só vou dizer para vocês o seguinte, que nesse caso aqui, esse mesmo número de pontos precisaria de 500 mil e não de 1 bilhão de operações. Essas 500 mil operações, você resolve elas em meio milissegundo, e esse meio milissegundo significa uma banda de 1 kHz para a sua operação. Então, quer dizer, você ganhou muito em velocidade, ganhou muito em capacidade de processamento e tal, se você puder usar FFT. E o segredo para usar FFT é muito simples, você precisa trabalhar com coleções de pontos que sejam potências de 2. E aí as suas matrizes vão ser quadradas, bonitinhas e tal, e você consegue aplicar esse método. Então ele é sempre preferível, é por isso que em muitas aplicações vocês vão encontrar essas coisas, do tipo 1024 pontos, 512 pontos, 2048 pontos, 4096 pontos. A razão de ser disso é porque aquele hardware foi feito com um software que estava pensando na eficiência da FFT e por isso precisava de esse número mágico de operações. Eu não vou fazer análise de novo disso aqui aprofundada, mas eu quero mostrar uma outra imagem para vocês terem uma ideia de como que isso muda. Como isso aqui é potência, quando esse número crescer, a diferença entre eles vai se tornando cada vez mais gritante. Então, se eu pegar um N agora que não é 100 mil, mas que é 1 bilhão, esse N, poxa, 1 bilhão, professor, é muita coisa. São 377 minutos agora de áudio. Eu não vou processar isso tudo, né, de uma vez só. 1 bilhão de pontos. Vocês já pararam para pensar o que é 1 bilhão? Esse cara era famoso, o Carl Sagan, por fazer contas de ordem de grandeza assim muito rápido e conseguir tirar insights interessantes dessas coisas, e é atribuída uma frase para ele que ele falou uma vez bilhões e bilhões e ele não disse bilhões de bilhões. Há uma controvérsia aí, porque bilhões de bilhões seriam muitas coisas, e ele teria dito bilhões e bilhões e não bilhões de bilhões. Bom, mas é uma discussão para uma outra época. Eu acho que para ficar mais palatável para a gente, eu trago um outro exemplo aí, vai. Se a gente pensasse em termos de dinheiro, 1 milhão, se você tiver 1 milhão ou 1 bilhão, né, na cabeça, 1 milhão de segundos são 11 dias e 1 bilhão de segundos são 31 anos. Tá? Então, se você tiver gastando aí 1 milhão de reais ou R$1 por segundo, né, você vai gastar esse 1 milhão de reais em 11 dias. Se você gastar R$1 por segundo e for um bilionário, você vai demorar 31 anos para consumir a sua fortuna. Bom, voltando aqui para os 377 minutos, tem uma outra coisa aqui que dá 379 minutos. Se você pegar a trilogia clássica do Star Wars, deleta o vídeo, pega o áudio, bota numa faixa só de mono, e aí você tem um arquivo de áudio de 379 minutos que vai lá desde os primeiros tiros que a nave do Darth Vader dá na nave da Princesa Leia, para tentar pegar os planos da Estrela da Morte, até a musiquinha dos Ewoks no final do Retorno de Jedi. E aí eu quero fazer a FFT de tudo isso aí, e essa operação vai tomar de você 1 vezes 10 a 18, enquanto aqui vai ser 30 vezes 10 a nona, nos mesmos 1 nanosegundo por operação. Isso aqui teria sido feito em menos tempo do que eu fiquei falando besteira nesses 2 slides, ao passo que a outra demoraria seus 32 anos para acontecer, e muitos de vocês não teriam visto ainda o resultado dessa conta se o processo tivesse sido feito lá no dia que vocês nasceram. Tá. Bom, eu volto daqui a pouco então para falar para vocês sobre que procedimentos então que a gente faz quando aplica uma FFT ou uma DFT. Até mais.